Eu sonho com elevadores. Eu sonho sempre que eu tô sozinho. E eu tô sendo perseguido e querem me matar. Um sonho que eu não tenho mais recorrente, mas eu tinha bastante, era eu voando. Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não somos nós mesmos. Ou ainda pior, não sermos nem considerados. Nós estamos frustrados pelo isolamento imposto e pela invisibilidade que vem de nos dizerem ou esperarem que escolhamos uma identidade homo ou heterossexual. Geralmente a bissexualidade no homem, no homem que eu digo, é sempre pende para um lado, pende mais para homossexualidade. Para homossexualidade. Para hétero. Mas você não falou que era 60-40? Monossexualidade é um princípio heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bissexualidade. Sempre as pessoas vão olhar daquele jeito. É normal. A bissexualidade, as pessoas ficam, não é chocadas, mas as pessoas cobram uma decisão. Porque é muito moderno, sabe? Mas é homem ou mulher que você quer? As pessoas ficam incomodadas que não há uma decisão. Bissexualidade é uma identidade completa e fluida. Mom, Dad, I'm bisexual. Não assuma que a bissexualidade é naturalmente binária ou não monogâmica, que nós temos dois lados ou que nós precisamos estar envolvidos simultaneamente com dois gêneros para sermos seres humanos completos. Aliás, não assuma que existem apenas dois gêneros. Não interprete nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade ou inabilidade de se comprometer. Não equipare promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com bissexualidade. Esses são comportamentos humanos que atravessam todas as orientações sexuais. Nada deve ser presumido sobre a sexualidade de ninguém, incluindo a sua. Nós estamos irritados com aqueles que se recusam a aceitar nossa existência, nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossas vozes. É a hora da voz bissexual ser ouvida. Meu nome é Gabriel Moreira, eu sou bissexual e me identifico quanto um homem cis. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos. É um trabalho em processo ainda, né? Mas até o momento eu me identifico como cis e os meus pronomes são ele e dele. O que mais me incomoda é o fato de que eu acho muito mais fácil conversar com um homem, de criar alguma coisa, não por nenhum motivo pessoal meu, é mais porque eu percebo que eu não tenho tanto contato com mulher do que quanto eu tenho com homem. Meu nome é Thiago Moura, eu sou cis, meu pronome é ele e dele, e eu sou bissexual. O que me marca é o fato de que eu tô na rua, eu vou olhar uma mulher e falar faria. Eu vou olhar um homem, eu vou falar faria também. O mais legal é ser aberto, assim. Meu nome é Kaique Gomes da Rocha, eu tenho 18 anos, me identifico como um homem cis, bissexual e aceito qualquer pronome. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, então minha infância foi um pouquinho complicada no sentido de que eu tinha que segurar ali todo mundo e ajudar a cuidar dos meus irmãos, porque meus pais eram completamente relapsos. E aí eu fui um pouquinho negligenciado nesse processo. E isso me marcou bastante, porque a gente não tinha muita demonstração de afeto, assim, a gente não era muito próximo. E isso aconteceu durante toda a vida. Meus pais trabalhavam e, enfim, não estavam sempre presentes. Hoje em dia, o meu pai tenta recuperar isso, mas já aconteceu tanta coisa durante a nossa vida que eu não consigo sentir, sabe, essa conexão que ele jura na cabeça dele que existe. Em relação à minha mãe, a gente tem que ter uma relação boa, mas a gente não é próximo, mas não é uma relação ruim. A gente não chega para conversar sobre coisas que estão acontecendo, a gente só verifica ali uma vez por semana se o outro está vivo. É isso.
Na minha infância eu tive contato mais com a minha mãe. Minha mãe e meu pai eram separados e tal. Vi meu pai muito pouco. Eu fui criado por ela e pelos meus avós. Eu era uma criança não muito padrão, assim, heteronormativo. Tipo, desde criança eu sempre fui meio afeminado e tal. Mas isso não causou muito conflito, assim, com eles. Talvez por eu ter um primo mais velho que se identifica como gay. Eu sempre falava, se comporta como homem. Mas isso era um pouco mais de outras pessoas da família do que dentro de casa. Né? Porque quando pequeno eu fazia aula de dança e ginástica. Tanto que eles nunca se importaram, sabe? Claro que sempre, né? Tinham um pé atrás, outros confiavam. Sempre fui uma criança viada. Mas sempre me respeitaram. A minha infância foi complicada, não tive uma relação boa com o meu pai. Com a minha mãe eu sempre fui um grude, até hoje, mas com meu pai não existe uma relação ali. Ele falou já na minha cara, assim, que tipo, não queria que eu tivesse nascido, que ele não gostava de mim de jeito nenhum. Assim, era tipo, ele e meus irmãos héteros, aí eu ficava, tipo, jogado assim, de lado. Eu passava o intervalo na biblioteca e tal, porque, tipo, era o único lugar que eu ficava de boa, sem ninguém me perturbar. E eu gostava muito de ler, e as pessoas que trabalhavam na biblioteca gostavam muito de mim. Então, tipo, não tinha amizade nem nada. Eu sempre sentei, tipo, na primeira carteira e estava ali sempre conversando com os professores, então eu sempre era próximo dos professores, mas não dos alunos. E aí eu era meio que odiado, como eu não tinha amizade, o meu único foco era estudar. E aí eu acabava me saindo melhor e aí acabava sofrendo bullying justamente por causa disso. E aí tem mais o fato de feminilidade e trejeito. Aí já fui jogado em lixeira, já fui jogado de escada, coisas bem simples, assim. Uns 3 anos até uns 10 anos, assim, eu tinha muito mais amigas meninas do que meninos. Eu não me identificava muito com os meninos. Eu não sei se é intencional, mas rolava, tipo, uma exclusão. Talvez por eu não ter os mesmos interesses, brincar de futebol e essas coisas, sabe? Só que eu não podia andar com as meninas, né? Senão eu era tirado como gay, viado. Visto e falado como uma ofensa. Então eu me adaptava a andar com os meninos. Eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito falante até hoje. Mas no caso dos meninos tinha que meio que me resguardar. Porque, né, piadinhas e tudo mais. Por eu ser uma criança mais afeminada do que os outros meninos, sentia um pouco mais dessa pressão, né? Bastante envolve pelo meu lado mais afeminado. Uma vez, um garoto que estudava no meu colégio, eu tinha acho que 12 anos, ele ameaçou de ir lá no colégio e me espancar na frente de todo mundo, por nada, assim. Nem conhecia ele. Aí ele fez eu, tipo, escrever para ele, eu sou arregão, e começou a fazer vários memes em cima disso, me zombando. Aí no dia seguinte no colégio tava todo mundo rindo de mim, até meu professor rindo de mim. Apanhei no colégio também por um cara que achou que eu tava imitando ele, sendo que eu só tava tipo encostado na parede de braços cruzados. Aí ele me chutou tão forte no estômago que eu caí no chão, não conseguia respirar. Só coisa boa. A definição de bissexualidade para mim é que eu me atraio pelo mesmo gênero que eu e qualquer outro. Se encaixa na definição de atração independente de gênero, sabe? Eu acho que quando a gente coloca a bissexualidade num lugar de, tipo, binária, sabe? De, tipo, atração por homens e mulheres cis, ou homens e mulheres cis e trans, mas, tipo, não reconhece
pessoas não binárias, cai num discurso transfóbico, porque eu acho que deslegitima um pouco da luta por visibilidade que pessoas não binárias têm, e cai num discurso muito bifóbico também, porque não reconhece a historicidade do movimento bissexual e as reivindicações que a gente tem feito, sabe? Pensar a bissexualidade é pensar dentro de uma sociedade que é pautada na binariedade, que a bissexualidade é uma orientação sexual que não é binária, que é a atração por pessoas independentes de gênero. Eu sempre soube que eu não era hétero, tipo, isso sempre foi claro pra mim. O fato de eu gostar de meninos sempre foi algo muito claro na minha cabeça. Mas a questão de gostar de pessoas independente de gênero, né, foi algo que demorou um pouco mais para eu entender, porque eu não sabia que existia essa possibilidade. Como isso seria possível, sabe? E aí eu passei, tipo, a infância inteira assim, a adolescência inteira assim também. E, assim, transitando entre isso de, ok, eu gosto de mulheres, aí depois eu entraria para um homem, eu falava, talvez eu goste de homens, até que no momento que uma amiga estava se assumindo para mim, que ela, tipo, não foi aceita pelos pais. E aí eu fui, tipo, ajudar ela, assim, tipo, falar que tava tudo bem, que era isso, que ela era uma menina bissexual e que isso é normal. E aí eu comecei a chorar muito, sem entender muito bem porque eu tava chorando. Foi quando eu percebi que eu falei, talvez eu também seja bissexual. Eu me entendi nesse momento e, tipo, eu fui e comecei a ligar pra um monte de gente, me assumi pra um monte de gente. So how'd your parents take it? I haven't told them yet. Really? I mean, of course you don't have to, but So I don't know how I would say something like that. maybe just be honest with them, right? Tell them how you feel. Like you could say, Mom, Dad, I'm bisexual, but I'm still your daughter. I'm still the same person that I've always been, and who I love will never change that. You guys raised me to be strong and confident, and I don't want to hide who I am anymore. I am bi. Damn. That was... And I know this may come as a shock to you, but it's my truth. So I hope you can accept that. Jake. Maybe you still see me as your little girl, but I'm a woman now. And I know my own heart. You done? Yeah. Wow, that felt amazing. I really disappeared into it. Minha família é evangélica, então na minha cabeça não existia a possibilidade de que eu era gay, né? E eu era muito travado, né? Era complicado para mim pensar que eu teria que demonstrar afeto para alguém, e eu não sentia que poderia acontecer, tipo, eu ficar com alguém, então para mim eu era sexual. Eu jurei que a minha sexualidade não existia. E aí, ok, tava bem com esse fato. E aí, quando eu tava na igreja, meu pai é pastor e tudo mais, na igreja a gente tinha um grupo de crianças e era separado por gênero. Enfim, acabei ficando muito tempo com os meninos e aí acabei, na fase da pré-adolescência, acabei achando, né, até então, que eu era gay. Aí comecei a ficar com os meninos na igreja e aí, ok, aí eu me entendi como gay e aceitei isso. É complicado, porque quando você começa a questionar a sua sexualidade, você começa a lembrar de coisas que aconteceram e que eram pistas do que você chegou à conclusão depois. Eu já tinha namorado com meninas na minha infância, mas é aquela coisa de, tipo, a gente tá junto ali. E aí, como eu não sabia como demonstrar afeto, eu só tava ali. E aí eu dizia que era minha namorada, mas a gente mal se falava. Era complicado. Enfim, e aí mais recentemente eu comecei a questionar isso, porque eu sinto atração por mulher. Então, por que eu estava reprimindo aquilo ainda? Eu fui jogado para fora do armário, porque, como eu disse, eu ficava com os menininhos da igreja, né? Eu era adolescente. Um desses meninos resolveu que ele não queria mais, que ele ia se converter e tudo mais. E aí ele acabou espalhando para toda a igreja que eu fazia isso, e aí eu fui jogado para fora do armário. Teve toda uma reunião, ela chorou horrores, meu pai me ameaçou. Aí ele veio querer usar a Bíblia como argumento. Foi uma confusão. Eu tinha muito medo de que isso acontecesse. Eu achei que ia ser muito pior, que eu ia ser expulso de casa, etc. E até que foi melhor do que eu achei que seria. Então, tipo, meu pai só se tolerava. E com minha mãe, ela ficou com mais medo de como seria para mim do que alguma outra coisa, sabe? Então, com meu pai, foi um trabalho muito mais de provar para ele que aquilo não mudava quem eu era. De sexualidade, eu estou questionando atualmente. Já foi um choque, de certa forma, para eles, quando eu achei que era gay. Então,
Eu imagino que só confundiria mais a cabeça deles e seria uma discussão desnecessária. Começou, acho que igual começou para todo mundo. A gente ia comprar cueca e ficava olhando as fotos. Mas foi uma coisa que eu trabalhei muito com a psicóloga, porque eu não entendia, não tinha contato, não tinha conhecimento nenhum. Tipo, eu tenho uma prima trans, mas era a única coisa. E para mim era associado como algo ruim ser LGBT, porque todos os meus irmãos, meu pai sempre zoava essa minha prima, os apelidinhos horríveis. Eu só falei para minha mãe, tipo, porque como eu não tinha uma relação com as outras pessoas da minha família, para mim não fazia questão. E, obviamente, eu não buscava aceitação, até porque eu não tenho que ser aceito, né? Eles têm que me respeitar, independente da minha sexualidade. Aí o que eu fiz foi falar para minha mãe, sobre sexual, e ela só me abraçou, falou que para ela não faz diferença porque eu me apaixono, tipo, ela continua me amando e tal. Foi bem fácil, eu acho que no começo ela pode só ter, tipo, pensado que eu falei que era bi só para tentar esconder uma homossexualidade, por exemplo. É um processo meio, ainda até hoje pra mim, é um processo meio confuso, porque eu, na minha cabeça, eu só me atraía, né, por meninos, assim, de forma mais sexual, entendeu? Não romântico. Então eu sou hétero, é um hétero diferenciado. Acho que lá para os 15, 16 anos, que eu comecei a me fechar bastante, né? Cheguei a namorar meninas e tudo mais. Não por questão de pressão, mas realmente, né, porque eu gostava dela. Mas sempre senti muita pressão por, no meu ciclo de amigos, principalmente na igreja, não ser o que demonstrava mais masculinidade ou o que era mais do dentro do esperado, sabe? E dali em diante, depois de eu ter saído da igreja, né, ano passado, porque eu tava vendo que eu tava me sentindo preso demais, que aquilo não era pra mim, né, que eu tinha que ser quem eu sou de verdade. E dali em diante foi uma caminhada bem difícil, né, tanto a questão da saída da igreja, como a aceitação dos meus pais e amigos. Perdi bastante gente, não perdi não, né, enfim, saíram da minha vida, houve coisas horríveis dentro da igreja. Não culpo a igreja em si, né, mas sim as pessoas, que eu sei que tem gente lá dentro que é muito boa até hoje, sabe, são meus amigos e me acompanham nessa caminhada, mas tem gente que não. Eu fiquei muito mal com bastante situações que aconteceram depois que eu me assumi. Falei com uma amiga minha, então, eu acho que eu sou bissexual. E dali em diante contei para uns amigos mais próximos, né, naquela época meu núcleo era praticamente 100% da igreja, né, então eu contei para os que eu sabia que iam me aceitar. Aí teve um dia que eu tava voltando da escola, né, aí quando eu cheguei da escola, eu tava mandando um áudio para essa minha amiga, né, falando da situação. E eu não sabia que minha mãe tava acordada, né. Aí quando eu saí do banheiro, que eu tava mandando um áudio pra ela, eu tava na porta, ela perguntou que história era essa, né, que eu tava falando. Eu pensei, putz, mano, se eu não falar agora, eu vou ter que ir lá, sentar com ela, né, pra explicar tudo, então eu vou falar agora. Eu falei, não, mãe, então, eu sou bi. Aí ela falou, não, como assim, tal, enfim. Não foi briga, mas ela ficou meio sem entender, foi um choque no momento. Eu entendi, né, o lado dela e tudo mais. Tem algumas coisas que até hoje, né, tipo, mas como eu comecei a usar maquiagem, por exemplo, mas você desse jeito, não é uma menina, vai querer ficar com você e tal. Depois de um dia que eu postei o meu texto me assumindo bissexual no Facebook, né, eu ainda tava na igreja, aí eu tava numa palestra, aí o cara chamou quem era LGBT de aberração, e eu já tava muito frágil, muito sensível, enfim, fiz escarcel e saí de lá. Mas e muitas outras pessoas que falaram, não, mas você não pode ser desse jeito e tal. Foi um processo complicado, ano passado foi foda, mas hoje eu tô aqui. Não quero as monas no topo, pra mim isso é pouco, eu quero invadir essa porra. Não calarão nossa boca, reencarnação de Sodoma e Gomorra. LGBT resiste, LGBT insiste, LGBT persiste. Quando seu pai olha pra sua cara e diz que prefere seu filho no crime. Sociedade que oprime, tudo que ele consome e assiste cega. A cada ano que passa, mata, assassinado e consiste. Pego pelo sistema sangrento, Bíblia sagrada é meu tormento. Eu morri faz tempo, Levítico 20, versículo 13.
Para pessoas LGBT no geral, é muito difícil o processo de saída do armário, né? Porque a gente se entender dentro de uma sociedade que é heteronormativa, naturalmente isso já é difícil. Só que para além da gente ter uma sociedade que é heteronormativa e que é homofóbica, a gente também tem uma sociedade que é, tipo, pautada na binariedade, sabe? Todo o nosso pensamento é dentro de uma lógica binária, sabe? A gente só pensa, tipo, na possibilidade de homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais. É sempre essa dicotomia, tipo, e nunca para além dela. Não que seja mais difícil ou mais fácil, mas é bem diferente para pessoas bissexuais, ou para pessoas homossexuais, assim, que eu, tipo, vejo falando sobre a saída do armário, sobre o processo de auto-se-identificar enquanto homossexuais. É muito nesse lugar de, tipo, ok, eu não sou hétero, mas eu sei que talvez eu possa ser homossexual, sabe? E para bissexuais, não, tipo, não é uma possibilidade a gente ser bissexual. A falta de representatividade, de apoio, inclusive dentro da comunidade LGBT, faz com que seja um processo muito solitário, assim, e, tipo, de colocar a gente num espaço de não pertencimento, sabe? De, tipo, a gente não faz parte da comunidade LGBT para pessoas homossexuais, só que a gente também não se identifica ali dentro do que se entende por cis heterossexualidade. E onde a gente se encaixa, sabe? Geralmente, o período em que as pessoas passam se questionando é muito menor. Eu passei muito tempo achando que eu era sexual, e depois gay, e aí bi. Então, e foi um bom tempo, um longo período entre esses momentos em que eu achei que era isso. E eu acho que para as outras pessoas é um período muito menor. Se eu fosse gay, não é só se me assumir gay do que me assumir bissexual. Toda vez tem que explicar que não, eu não sou gay. Eu sempre tenho que reafirmar isso, sempre é uma reafirmação, entendeu? Porque que nem aconteceu um caso essa semana que eu tava no trabalho, né? Eu tava falando com uma outra amiga minha, né? Que hoje era o dia da visibilidade. E a outra menina entrou na conversa e questionou. Kaique, mas você não é bi. Eu falei, por que não? Ela, não, porque é o seu jeito, que sei lá o que. Eu falei assim, tá, mas isso não interfere em nada. Aí ela foi perguntar pro menino do lado, reafirmar, você acha que o Kaique é bi? Aí eu falei, não. Não, isso não tá acontecendo, né? E além de questionar a minha sexualidade, né, tem que precisar de outra pessoa para reafirmar, entendeu? Como se a minha própria palavra, o que eu sinto não fosse válido. A gente precisa sempre trazer o recorte da saúde mental. Entre as pessoas LGBTs, são que mais têm processo de adoecimento, de transtorno de ansiedade generalizado e crise de pânico e depressão. A gente está adoecendo e a gente precisa pensar em alternativas para isso, pensar em meios para parar com esse adoecimento massivo dos bissexuais. Quando eu estava nesse processo que eu estava me assumindo e me aceitando e tal, que eu comecei a entrar nesse adoecimento, porque antes de eu me assumir, eu não conseguia assumir a possibilidade de ser bissexual, porque todo mundo me dizia que não existiam homens bissexuais, e eu, tipo, tive que acreditar nisso, sabe? E aí isso foi muito adoecedor para mim. E também no momento que eu comecei a me relacionar com um homem, e aí eu entrei num conflito muito grande sobre a leitura que as pessoas fariam de mim se eu estivesse me relacionando com esse homem, sabe? Porque a leitura seria sempre de homem gay. Foi um momento, assim, muito conflituoso, que, tipo, me deixou muito mal na época, porque a possibilidade de, tipo, não ser mais legitimado enquanto uma pessoa bissexual, tipo, não que eu seja em algum momento, mas, tipo, o mínimo de legitimação que eu tinha, sabe? A minha saúde mental era inexistente quando isso era uma questão para mim, quando eu não me entendia, quando eu não achava que tinha um lugar para mim, sabe, que eu conseguiria me entender algum dia. E a partir do momento que eu comecei a questionar isso, já foi melhorando. E eu acho que hoje em dia eu estou num lugar melhor. Não é o ideal ainda, mas está melhor do que antes de eu conseguir entender quem eu sou. Minha saúde mental, acho inexistente, assim, mas estamos cuidando. E em relação à minha sexualidade, acho que no início impactou muito, porque, como eu disse, eu não conhecia nada sobre LGBTs e tal. Então, era muito uma bolha que eu vivia. Aí eu ficava muito ansioso. Mas conforme eu fui fazendo amizades com pessoas LGBTs, eu acho que eu fui já ficando melhor em relação a isso. Eu já passei por uns quadros de depressão há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Por eu não achar referências, né, e representações do que eu sou, do jeito que eu me porto, né,
algo para me identificar, né? Isso ficava cada vez mais confuso. Mas de vez em quando eu tenho algumas crises de ansiedade, né? Pela questão de eu ser um pouco mais afeminado e não ter tanta proximidade em questão afetiva com meninas, né? Acabar me questionando, né? Bastante. Às vezes me acabo pensando, né? Será que eu sou gay? O que eu sinto realmente? Deu muitas questões que eu acho que não passam só na minha cabeça, né? Mas de outros bissexuais. Acho que mais a pressão social, né? Porque sempre foi dito, né, que é um ou outro, tem que escolher um ou outro, né? Numa forma muito binária. Eu tenho muita dificuldade de enfrentar com meninas, não da minha parte, né? Não porque eu não quero, mas porque elas não me querem, é difícil. Por exemplo, se a gente está atenção por uma menina, quero começar a conversar com ela e ela já começa a achar que eu sou um amigo gay, sabe, e tudo mais, e isso me deixa muito bravo, mas é isso. Esse estigma que o homem tem que ser sempre masculino e voz grossa e essas coisas. E é muito difícil encontrar uma mulher que seja desconstruída o suficiente para se envolver com um homem afeminado. E, tipo, tem bastante disso na internet, falando para cuidar dos homens afeminados, que é o sonho de todo mundo, mas isso tá na internet, tipo, na vida real não acontece. Gente, é muito difícil conseguir se relacionar com uma mulher. Eu tinha uma amizade colorida com uma amiga minha. Ela era bi também, então, e ela realmente não se importava com o fato de eu ser afeminada ou não. Ela só se sentia bem comigo e ela gostava de ficar comigo. Tem bastante preconceito em relação a homens afeminados também no mundo LGBT. É difícil igual, às vezes. Mas menos. Eu fico tão nervoso conversando com mulheres, porque é muito uma insegurança de que, tipo, eu posso, sei lá, dar match com uma mulher no Tinder. Mas ela não vai captar que eu sou esse afeminado que eu sou. Então, é muito uma insegurança de saber que nada pode acontecer quando ela, sei lá, me conhecesse pessoalmente. É muito mais difícil. Com o homem eu me sinto mais seguro, sei lá. Um bissexual não afeminado, heteronormativo, ele vai poder se relacionar mais facilmente com mulheres, por exemplo. Mas ainda assim, se ele se relacionar com um homem, ele vai sofrer preconceito. Quando você é afeminado, você tem muito mais, a probabilidade de você sofrer preconceito é muito maior. Acho que a possibilidade está muito mais relacionada com a forma com que as pessoas veem você e a sua feminilidade do que a pessoa com quem você está. Então, eu acho que depende do fato de você estar com uma mulher ou estar com um homem, eu acho que as pessoas, se tiverem que ter algum preconceito, vão se importar muito mais com a sua feminilidade do que com a pessoa que você está. Os homens gays que eu me relacionei, eles tinham que passar por um processo de desconstrução enquanto estavam comigo, para conseguirem entender que, tipo, eu estava ali com eles, mas que, ao mesmo tempo, eu gostava de mulheres, sabe? Que, tipo, tava tudo bem nisso. Eu sempre tenho que reforçar muito para esses homens gays que eu me relacionei, que eu tinha particularidades enquanto uma pessoa bissexual, que, tipo, se diferenciavam das questões deles. E que era importante para mim que eles me conhecessem enquanto bissexual, porque isso fazia parte de mim. E que eu estar com eles não me fazia ter a vivência de uma pessoa homossexual. E com as mulheres, era um lugar muito problemático, de, tipo, possibilidade de eu trocá-las por um homem, sabe? Tipo, esse era o maior problema, sabe? E além de, tipo, isso ser um estereótipo de que, tipo, pessoas bissexuais naturalmente vão trair, né? Coloca elas num lugar de insuficiência, tipo, elas não atenderam a uma necessidade nossa. Eu acho que as pessoas monossexuais, no geral, elas têm que entender que não é sobre as necessidades deles, sabe? Tipo, não é sobre eles que isso passa, é sobre a gente. E que a gente, por exemplo, estar em relacionamentos que são lidos como heterossexuais não faz a gente ter algum privilégio também, porque as opressões que a gente sofre não vêm só do lugar do estarmos com pessoas do mesmo gênero que o nosso, sabe? Vem do lugar de, tipo, como a gente performa a nossa expressão de gênero. Se eu estar num relacionamento que normalmente é lido como hétero, no meu caso não vai ser lido como hétero, porque eu não sou uma pessoa heteronormativa. Eu nunca vou ser lido como hétero, então eu vou continuar sofrendo bifobia, sabe? E homofobia também. Entre a oração
oração e a ereção. Oração, ora não são. Não são, bem são. Sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também. A mente ama também. Entre a oração e a ereção. A sociedade tem pilares que criam preconceitos muito extremos. Por exemplo, o fato de que a gente tem um machismo muito forte na sociedade e a monogamia, eles fazem com que as pessoas tentem encaixar outras em caixas e estabeleçam regras. Então, os homens têm que ser de certa forma, as mulheres têm que ser de certa forma, e caso eles estejam juntos, tem que ser de certa forma, senão tá errado. Então, e os estereótipos vêm muito disso, desse sistema criado pela sociedade de que as pessoas têm que agir de certa forma. Então, elas têm um padrão estabelecido, e se você foge disso, independente da sua sexualidade, você tá errado. Eu não tinha nenhuma referência de pessoas bissexuais, tipo, nenhuma. E aí, quando eu comecei a ter referências de pessoas bissexuais, eram só de mulheres bissexuais, representadas de uma forma muito problemática, hipersexualizadas e tudo mais. Mas o que eles fariam com homens bissexuais, sabe? Tipo, a gente não tá nesse lugar de hipersexualização. A gente tá nesse lugar de, tipo, apagamento na sociedade. Então, tipo, não tem. Eu não conheço nenhuma referência, assim, de homens bissexuais. Conheço algumas mulheres, inclusive, que não são problemáticas. Tipo, a Kelly Torres, do Grey's Anatomy. So I'm bisexual, so what? It's a thing, and it's real. I mean, it's called LGBTQ for a reason. There's a B in there, and it doesn't mean badass. Okay, it kind of does, but it also means bi. Por mais que o personagem seja bi, todo mundo vai retratar ele como ou só gay, ou, sei lá, ou só sapatona. Tipo, um exemplo, a Korra é claramente, Avatar Korra, claramente bissexual, porque ela ficou com o policialzinho lá, depois ficou com a mulherzinha lá, mas chamou ela, tipo, de sapatona. Ela é bissexual. Então, acho que a pouca representatividade que a gente tem, ainda assim é apagada. Bowie, David Bowie. You've been asked the question whether you're bisexual or not. Too many times. Yes, and you've never quite answered it. Oh, I have. I said I was bisexual, that's enough. Does that mean, though, that you really are, or does that mean that you're keeping some kind I've of... answered the question. Acho que os maiores são a Tyra Banks, a Lady Gaga e o Freddie Mercury, que são artistas que eu ouço desde sempre, tipo, desde que eu comecei a conhecer cultura pop, etc. Então acho que são esses maiores nomes para mim. Shades always, these bitches can't look low. Bob, sleek, chic, petite, I fit those. In vogue, I do what you can't know. I'm runway, you know they a sideshow. I'm first page, the main stage is Ipos. The one dame, the one name that y'all know. Just take notes, stay on top like halos. Make pesos, most of these bitches is microns. You new puss, this catwalk is my throne. I'm penthouse, you trap house and rhinestones. These diamonds on my bone be my own. Invent styles, I've been crowned, it's my home. Bitch, I'm going in ball gowns, it's French zone. You take shots, I make shots, the end zone. These bitches overall some more as they win slow. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free.
E aí eu acho que esses programas, essas séries, etc., falham muito em explicar como aquela pessoa se entendeu bissexual e como ela performa aquela bissexualidade. Eles tentam naturalizar aquilo de uma forma em que nada é falado, e aí isso abre margem para que as pessoas não entendam. As minhas referências, para começo, eu acho que depois que eu comecei a entrar mais no Twitter, né, que eu comecei a seguir bastante gente, que antes era assim, uma pessoa ou outra, não achava uma pessoa específica para me inspirar, né, em ser quem eu sou. Então, assim, muitas amizades, né, que eu acabei fazendo lá, gente que me inspira bastante até hoje. Se eu não acho, né, uma representação, que eu seja a minha própria representação, entendeu? Que eu sempre penso muito nisso. Muita gente também pode estar procurando isso. Eu preciso, no momento, ser essa referência, sabe? Por causa do machismo, tanto os homens gays quanto os homens héteros têm os mesmos problemas para entender os bissexuais. O pensar deles, assim como o nosso também, até certo momento da nossa vida, é dentro dessa lógica binária. Talvez gays tenham menos preconceito e a chance deles entenderem é muito maior, mas eu acho que, no geral, o que eles têm mais problema é pelo mesmo motivo, é pelo machismo mesmo. Bom, o protagonismo já começou direto em Stonewall, né? As paradas LGBT, todo mundo fala parada gay, como se fosse só que movimento para os gays. E eles têm muito mais destaques, tipo, o bissexual é excluído ali, as sapatonas têm um tanto de reconhecimento até, as pessoas trans têm menos reconhecimento ainda. A maioria das publicidades de marcas, né, falam que aceitam a diversidade, sempre que buscam diversidade e representação, sempre são os caras gays. Né? Como eles estavam na frente, roubando o protagonismo de mulheres trans e outras pessoas que também estavam envolvidas, eu acho que eles têm um espaço maior, querendo ou não. Então, eles deveriam usar esse espaço para alavancar outras letras da sigla, principalmente pessoas trans e sexuais também. Para de viver na sua bolha. O bissexual não está indeciso. O bissexual existe sim, e não é. O LGBT não é B de biscoito. O que eles têm a aprender com a gente, eu acho que ver possibilidades, né? Que não existe apenas um tipo de pessoa, que pessoas trans também existem, né? Isso não vai mudar a sua sexualidade. As pessoas monossexuais, no geral, elas precisam começar a pensar e ouvir pessoas bissexuais para elas entenderem as nossas particularidades e elas começarem a entender que são legítimas e que são reais. Para elas começarem a desmistificar muitas coisas que reproduzem como, tipo, isso de privilégio bissexual, ou de que, tipo, esse estereótipo de promiscuidade. Sempre que eu falo sobre bissexualidade, tipo, é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz, sabe? Tipo, porque poucas pessoas estão falando. Então, quando eu consigo, tipo, chegar em espaços em que as pessoas não estão debatendo bifobia e não estão debatendo bissexualidade e consigo falar sobre isso, tipo, trazendo uma politização para o debate que nos é negado, de certa forma, por causa da falta de protagonismo que a gente tem dentro do movimento LGBT, é muito importante para mim, eu me sinto muito bem com isso. Eu sonho com elevadores, que eu entro em elevadores e eu nunca encontro o botão do andar que eu quero ir. E aí eu sempre tenho que ficar, tipo, indo para o andar acima ou o andar abaixo do andar que eu quero ir e tentar ir pela escada para conseguir achar o andar. Só que eu nunca acho, o sonho sempre acaba antes de eu achar o andar. Um sonho que eu não tenho mais recorrente, mas eu tinha bastante, era eu voando, entendeu? Não só porque eu queria voar mesmo, mas eu acho que era mais um sentimento de liberdade que eu sentia que eu precisava, sabe? Sonho é uma questão muito vaga. Eu acho que o meu sonho seria ser um escritor famoso, mas eu prefiro ser realista e, tipo, colocar uma meta e trabalhar para que eu consiga fazer algo que eu quero do que dizer que é um sonho. Eu tenho um sonho que é muito recorrente e eu tô sendo perseguido e querem me matar. Eu tenho um sonho que me marcou muito. Eu fiquei sem dormir por uns 3 dias.
sonhei que eu estava sendo possuído por um demônio e ainda sofri um exorcismo. Esse me marcou muito, eu fico comigo. O sonho assim que eu tento mais concretizar, né, é o de tipo me formar como assistente social e conseguir trabalhar na área de educação e a área da população LGBT, que eu tenho vontade de tipo fazer o debate de pessoas LGBTIs na escola, né, tipo como pessoas LGBTI se constroem, tipo a sociabilização delas dentro de uma escola e a homofobia que perpassa a vida delas. Eu sonho sempre que eu tô sozinho. Eu sempre sonho que eu tô em algum lugar preso e sozinho. Acho que é o que mais acontece. Eu posso dizer que a minha meta é me mudar e conseguir trabalhar em algo que eu gosto. Me mudar para São Paulo, cursar moda e psicologia, que eu posso fazer os dois. Minha casa própria, né? Me libertar 100%, sabe? Pra eu conseguir mais uma independência, né? De quem eu sou como bissexual e como pessoa. Ser feliz.